Um teste feito por curiosidade mudou completamente minha identidade. Nunca imaginei que uma simples coleta de saliva pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. A verdade estava escondida havia décadas, e eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Decidi fazer o exame de DNA sem grandes expectativas. Estava interessado em conhecer mais sobre minha origem, talvez descobrir parentes distantes. Mas quando recebi os resultados, percebi que não era apenas sobre curiosidade, era sobre redefinir quem eu realmente era. O resultado não bateu com o do homem que eu sempre chamei de pai. Por um instante, achei que havia algum erro no sistema, que era impossível aquilo ser verdade. Mas quanto mais eu lia os números e gráficos, mais meu coração acelerava com a dura realidade. Minha infância passou como um filme diante dos meus olhos. Lembrei das broncas, dos conselhos, dos abraços e até das vezes em que discutimos. Tudo isso agora parecia ganhar um novo peso, porque a pergunta que ecoava na minha mente era devastadora: quem sou eu? A sensação foi de cair em um abismo sem fim. O homem que havia me criado, ensinado a andar de bicicleta, vibrado com minhas conquistas escolares, de repente, não era meu pai biológico. Era como se minha vida inteira tivesse sido construída sobre um segredo. Respirei fundo, tentando encontrar alguma lógica naquilo. Será que minha mãe sabia? Será que minha família inteira estava envolvida em um pacto silencioso para esconder a verdade de mim? O silêncio das respostas foi ainda mais perturbador do que a revelação em si. Por dias, evitei conversar sobre o assunto. Guardava o papel com os resultados como se fosse uma bomba prestes a explodir. O medo de confrontar minha mãe, de abalar o homem que me criou, era tão grande que cheguei a pensar em nunca contar o que havia descoberto. Mas a mente não perdoa segredos. Cada vez que olhava para o rosto dele, lembrava das horas jogando bola juntos, das risadas no quintal. Como poderia simplesmente fingir que nada havia acontecido, quando dentro de mim algo gritava por respostas urgentes? Resolvi encarar a verdade. Esperei um momento de silêncio, quando estávamos só eu e minha mãe. Segurei firme o exame e perguntei: mãe, isso é verdade? Esse homem não é meu pai? O olhar dela se encheu de lágrimas antes que qualquer palavra fosse pronunciada. O silêncio dela foi a confirmação mais dolorosa. Nunca pensei que minha mãe pudesse carregar um segredo tão profundo. Ela se esforçou para falar, mas a voz tremia. Disse apenas: eu nunca quis que você sofresse, só queria proteger sua infância e sua felicidade. Naquele momento, percebi que o segredo não era apenas meu. Ele havia consumido anos da vida dela também. O peso que ela carregava finalmente caía sobre mim. Eu não sabia se sentia raiva pela mentira ou compaixão pelo fardo que ela havia suportado sozinha. Perguntei sobre meu verdadeiro pai. Quem era ele? Onde estava? Minha mãe hesitou, desviou os olhos e contou apenas fragmentos de uma história. Disse que foi uma relação curta, marcada por erros e escolhas difíceis, e que nunca imaginou que um dia eu descobriria. Ouvir aquilo foi como perder o chão. Eu me via dividido entre dois mundos: o homem que me criou, que era meu herói de infância, e o homem desconhecido, que carregava meu sangue. Era uma batalha silenciosa dentro de mim, entre gratidão e necessidade de verdade. À noite, deitado na cama, não conseguia dormir. As lembranças de infância se misturavam às dúvidas. Quem sou eu de verdade? Será que minhas características, meu jeito, vieram desse homem que nunca conheci? Ou será que sou o reflexo de quem me criou com amor? Com o tempo, percebi que precisava tomar uma decisão: continuar vivendo preso ao passado ou encarar de frente essa nova realidade. O exame de DNA não apenas mostrou a verdade biológica, mas também abriu a porta para uma jornada dolorosa de autoconhecimento. Decidi procurar meu pai biológico. Não era uma questão de rejeitar o homem que me criou, mas de entender minha própria história. Queria olhar nos olhos de quem me deu a vida e, talvez, encontrar respostas para perguntas que eu carregava sem perceber.
A busca começou com informações vagas. Minha mãe me deu apenas um nome e uma cidade distante. Era pouco, mas o suficiente para acender em mim uma chama de determinação. Eu precisava encontrar aquele homem, mesmo que isso significasse reviver dores antigas. Pesquisei em redes sociais, registros públicos e até perguntei discretamente a conhecidos da família. Cada pista me levava a um beco sem saída. Mas quanto mais difícil se tornava, mais eu sentia que essa busca não era apenas curiosidade, era uma missão pessoal. Enquanto investigava, o homem que me criou percebia meu distanciamento. Eu não sabia como contar a ele, não queria destruí-lo com a verdade. Ele sempre acreditou ser meu pai, e a ideia de que pudesse se sentir enganado me feria tanto quanto a revelação inicial. Nossos jantares ficaram silenciosos, e os olhares dele, cheios de perguntas não ditas. Eu queria abraçá-lo e dizer que nada mudaria entre nós. Mas a verdade latejava dentro de mim, e meu coração dividia-se entre a lealdade e a necessidade de seguir em frente. Depois de semanas, finalmente encontrei uma pista sólida. Um endereço antigo, ligado ao nome que minha mãe havia revelado. Meu coração disparou. Seria ele? Cada passo que eu dava parecia carregar o peso de toda a minha história, prestes a ser reescrita. Decidi viajar até a cidade indicada. O trajeto inteiro foi tomado por pensamentos e suposições. E se ele me rejeitasse? E se nem quisesse me conhecer? Essas perguntas rodavam em minha mente, mas algo em mim dizia que era um risco que eu precisava enfrentar. Ao chegar, fiquei em frente a uma casa simples. Observei cada detalhe, o portão, as flores no jardim, o silêncio que parecia guardar segredos. Toquei a campainha com as mãos trêmulas, consciente de que, quando a porta se abrisse, minha vida jamais seria a mesma. Uma senhora atendeu e me olhou com desconfiança. Perguntei por ele, usando o nome que minha mãe havia mencionado. Ela hesitou, mas logo confirmou que ele morava ali, mas estava fora no momento. Meu coração disparou ao saber que eu estava finalmente tão perto. Voltei no dia seguinte, com a esperança renovada. Dessa vez, foi ele quem abriu a porta. Um homem envelhecido, de olhar profundo. O impacto foi imediato. Eu podia ver em seu rosto traços que lembravam os meus. Era como encarar um espelho do futuro. As palavras travaram na minha boca. Ele me observava em silêncio, confuso. Finalmente, tomei coragem e disse: "Acredito que o senhor seja meu pai." A reação dele foi de choque, quase incredulidade. Os segundos seguintes pareceram se estender por uma eternidade. Ele pediu para que eu entrasse. Sentamos em sua sala, cercados de fotografias antigas. Eu tremia, sem saber por onde começar. Mostrei o exame de DNA, e vi seus olhos marejarem. Ele não contestou. Apenas suspirou fundo e disse: "Eu sempre imaginei esse dia." Ouvir aquilo me arrepiou. Ele contou que sabia da possibilidade, mas nunca teve certeza. Disse que a juventude fora marcada por escolhas precipitadas, e que perdeu o contato com minha mãe sem saber do que viria depois. A emoção era palpável em cada palavra. Conversamos por horas. Ele queria saber tudo sobre minha vida, minha infância, meus sonhos. Parecia tentar recuperar o tempo perdido em poucos minutos. Eu, por outro lado, buscava entender se realmente havia lugar para ele na minha história daqui em diante. Saí daquela casa confuso. Tinha encontrado meu pai biológico, mas não sabia como encaixar essa nova peça no quebra-cabeça da minha vida. Não era um conto de fadas, mas um capítulo inesperado que me obrigava a repensar quem eu era e a quem realmente pertencia. Na volta para casa, encarei pela janela do ônibus a paisagem passando rápido. Pensava no homem que sempre me criou, sem nunca duvidar do amor que tinha por mim. Como eu poderia olhar para ele agora, sabendo que carregava comigo um segredo tão devastador? Decidi que precisava falar com ele.
Não era justo mantê-lo no escuro, nem deixar que a distância aumentasse entre nós. Ele tinha direito à verdade, mesmo que fosse dolorosa. Respirei fundo e preparei meu coração para a conversa mais difícil da minha vida. Cheguei em casa com o coração acelerado. Encontrei meu pai sentado na varanda, como fazia todas as tardes. O simples olhar dele me desmontou. Era o mesmo olhar que me confortava quando eu caía e me machucava. Agora, eu teria que retribuir com a verdade dolorosa. Sentei ao lado dele, e por alguns segundos fiquei em silêncio, tentando encontrar forças. Ele percebeu minha inquietação e perguntou se estava tudo bem. Respirei fundo, segurei sua mão com firmeza e disse: Pai, preciso te contar algo que vai mudar tudo. Contei sobre o exame de DNA, cada detalhe. Vi seu semblante mudar. Primeiro confusão, depois tristeza. Ele não disse nada por alguns minutos, apenas olhou para o chão. O silêncio foi sufocante, mas eu sabia que ele precisava daquele tempo para absorver. Por fim, levantou a cabeça e disse com voz embargada: Você acha mesmo que um papel pode mudar o que sinto por você? Eu te criei, te vi crescer. Para mim, você sempre será meu filho. Nada vai mudar isso, nem agora, nem nunca. Suas palavras me fizeram chorar. Eu chorava como criança. A verdade biológica podia ter mudado a história, mas não apagava os laços construídos ao longo de uma vida. Naquele instante, compreendi que paternidade ia muito além do sangue, era sobre presença, cuidado e amor incondicional. Ele me abraçou forte, como se quisesse provar que nada mudaria entre nós. O peso que carreguei por dias começou a se dissolver. Percebi que minha busca não era para substituir ninguém, mas para compreender minha própria identidade sem apagar minha história. Mesmo aliviado, ainda restava um turbilhão de emoções. Eu tinha 2 pais, um de sangue e um de coração. Como equilibrar essas 2 figuras? Como não magoar nenhum deles? Essas perguntas ecoavam em mim, mostrando que a jornada estava apenas começando. Nos dias seguintes, passei a dividir meu tempo. Conversava com meu pai biológico, conhecendo sua trajetória, e continuava ao lado do homem que me criou. Era como viver 2 vidas paralelas, tentando unir peças que nunca haviam sido colocadas juntas. Percebi semelhanças curiosas com meu pai biológico, o gosto por leitura, o jeito de rir, até algumas expressões faciais. Era estranho me reconhecer nele. Ao mesmo tempo, isso não diminuía a força das memórias criadas com meu verdadeiro pai de criação. Minha mãe acompanhava tudo em silêncio, mas eu percebia seu alívio. O segredo que a atormentou por décadas agora estava às claras. Mesmo entre lágrimas, ela disse: talvez essa seja a chance de todos vocês se curarem. Suas palavras soaram como esperança. Decidi reunir os 2 homens que representavam minha história. O encontro foi tenso no início, mas inevitável. Eles se olharam em silêncio, e eu fiquei no meio, sentindo o peso das minhas escolhas. Era como unir 2 linhas do tempo que nunca se cruzaram. Meu pai biológico agradeceu ao homem que me criou. Disse: você foi o verdadeiro herói. Eu falhei no passado, mas ele teve sorte de ter você ao lado. Meu pai de criação apenas sorriu, com lágrimas nos olhos. Aquele gesto de humildade quebrou barreiras. Naquele dia, entendi que não precisava escolher entre um ou outro. Ambos faziam parte de mim, de formas diferentes. Um me deu a vida, o outro me ensinou a vivê-la. Reconhecer isso trouxe uma paz que eu jamais havia sentido antes em toda a minha existência. A partir daí, comecei a reconstruir minha identidade. Já não me via como vítima de um segredo, mas como resultado de 2 histórias entrelaçadas. O exame de DNA não destruiu minha vida, apenas abriu espaço para que eu entendesse a verdade por completo. Passei a valorizar ainda mais os pequenos gestos do meu pai de criação, suas piadas simples, seus conselhos repetidos, sua forma de cuidar.
cada detalhe parecia ganhar um novo significado. Eu queria aproveitar cada instante, sabendo o quanto ele era essencial. Ao mesmo tempo, comecei a criar laços com meu pai biológico. Não buscava preencher vazios, mas construir uma ponte. Descobri que perdoar o passado e acolher o presente era a única maneira de seguir em frente com leveza, sem rancor e sem ressentimento. O processo de adaptação não foi simples. Havia dias em que me sentia dividido, como se minha alma fosse puxada em direções opostas. Mas aos poucos, percebi que não precisava escolher entre os dois. Eu podia ser filho de ambos, cada um à sua maneira. Minhas emoções iam de gratidão à confusão. Senti orgulho de ter dois homens presentes em minha história, mas também medo de decepcionar um deles. Aprendi que a vida não é feita de respostas simples, mas de equilíbrio entre sentimentos aparentemente opostos. Contei a alguns amigos próximos. Alguns ficaram chocados, outros admirados com minha coragem. Percebi que muitos carregam segredos semelhantes em suas famílias. Meu relato despertava reflexões, mostrando que a verdade, por mais dolorosa, também liberta. Comecei a escrever um diário sobre tudo o que estava vivendo. Cada palavra registrada era uma forma de organizar minha mente. Reviver memórias e contrastá-las com a nova realidade me ajudava a enxergar a beleza oculta por trás de tanta dor e surpresa. Meu pai de criação parecia mais sereno com o tempo. Talvez porque entendeu que nunca seria substituído. O amor que nos unia era forte demais para ser abalado por um exame. A cada sorriso dele, eu confirmava que laços verdadeiros não podem ser quebrados. Já meu pai biológico demonstrava arrependimento. Dizia que gostaria de ter participado da minha infância, de ter me visto crescer. Embora não fosse possível recuperar o tempo perdido, percebi em seus olhos a vontade genuína de estar presente dali em diante. Aprendi a perdoar. Perdoei minha mãe por ter guardado o segredo, perdoei meu pai biológico pela ausência e até perdoei a mim mesmo por tantas dúvidas. Esse processo não aconteceu de uma vez, mas trouxe uma liberdade emocional que nunca imaginei sentir. O que antes parecia uma tragédia, começou a se transformar em oportunidade. Passei a enxergar minha vida como um mosaico, de peças diferentes que, unidas, formavam uma história única. Não havia mais espaço para ressentimento, apenas para aceitação. Comecei a sentir orgulho de mim mesmo. Sobrevivi à dor de uma revelação que poderia ter me destruído. Em vez disso, usei a experiência para me fortalecer. Descobri que a identidade não está apenas no sangue, mas nas escolhas que fazemos diariamente. Meu relacionamento com ambos ganhou novas cores. Um me ensinava sobre o passado, o outro me acompanhava no presente. Essa mistura improvável me deu um senso de completude que nunca havia experimentado. Era como se finalmente eu fosse inteiro por dentro. Aprendi também a não depender da validação dos outros. Durante muito tempo, temi o julgamento das pessoas. Mas percebi que a verdadeira liberdade está em viver de acordo com a própria verdade, mesmo que ela seja dura e diferente do que os outros esperam. A alegria começou a renascer. Senti de novo a leveza de rir sem medo, de sonhar com o futuro sem a sombra da dúvida sobre minhas origens. A dor ainda existia, mas já não me controlava. Eu era dono da minha história e podia escrever os próximos capítulos. Minhas conversas com meu pai biológico foram ficando mais naturais. Descobri histórias de família, conheci primos e tios que nem imaginava ter. Cada encontro revelava mais sobre minhas raízes, mas também reforçava o quanto era especial o pai que me criou. Com o tempo, percebi que todos nós carregamos segredos. Uns mais pesados, outros mais leves. O importante é o que fazemos quando a verdade vem à tona. Eu escolhi transformar dor em aprendizado e ressentimento em força. Essa foi minha maior vitória. Hoje, olho para trás e vejo que aquele exame não destruiu minha vida. Pelo contrário, abriu portas para uma nova compreensão de quem eu sou.
Aprendi que identidade não é um rótulo fixo, mas uma construção diária, moldada pelo amor e pelas experiências. Se pudesse voltar atrás, não mudaria nada. Porque até as dores me trouxeram lições preciosas. Minha história me ensinou a valorizar quem está ao meu lado, a reconhecer os erros do passado e a escolher viver com gratidão, apesar de todas as dificuldades. Comecei a enxergar a vida com mais clareza. A revelação que antes parecia maldição agora se mostrava como presente disfarçado. Descobrir a verdade me deu a chance de ressignificar laços, fortalecer minha autoestima e seguir em frente mais consciente. A convivência com meus dois pais foi se equilibrando. Com um eu compartilhava lembranças, com o outro construía novidades. Era como viver uma história paralela, onde o passado e o presente se encontravam sem que houvesse necessidade de conflito. Muitas vezes pensei em como teria sido minha vida se tivesse crescido ao lado do meu pai biológico. Mas percebi que esse tipo de pensamento não traz respostas, apenas dores. Aprendi a aceitar que a vida segue caminhos inesperados, e isso também é belo. A confiança em mim mesmo foi se reconstruindo pouco a pouco. Antes, me sentia perdido, como se não tivesse lugar no mundo. Agora, sabia que era fruto de escolhas, erros e acertos, mas, acima de tudo, era dono da capacidade de escrever minha própria história. Passei a admirar ainda mais o homem que me criou. Ele poderia ter se afastado, se sentir enganado, mas escolheu me amar ainda mais. Esse gesto de grandeza me mostrou que paternidade é ato diário, muito além do que qualquer exame laboratorial poderia definir. Também aprendi a respeitar meu pai biológico. Mesmo com falhas e ausências, ele reconheceu sua parte na minha vida. Sua humildade em aceitar o passado e tentar reparar o presente me inspirou a perdoar, a compreender que todos nós erramos e merecemos chance. A relação com minha mãe passou a ser mais honesta. Perguntas que ficaram presas por anos finalmente ganharam voz. Em vez de guardar rancor, aprendi a olhar para ela como mulher que enfrentou seus próprios dilemas e escolheu o caminho que julgou melhor. As marcas da dor permaneceram, mas não como feridas abertas. Tornaram-se cicatrizes que contam uma história de superação. Cada vez que penso na revelação, lembro que sobrevivi, cresci e encontrei força em lugares que jamais imaginei existir dentro de mim. Houve dias em que a angústia me dominava. Mas a cada conversa sincera, a cada gesto de amor recebido, a dor se transformava em aprendizado. Hoje percebo que até as lágrimas que derramei foram necessárias para limpar a alma e abrir espaço para a paz. Descobri que família não é apenas laço de sangue, mas também a rede de apoio que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Meu pai de criação, minha mãe e até meu pai biológico passaram a ser peças de um quebra-cabeça que agora fazia mais sentido. Compreendi que não precisava mais buscar validação externa. Meu valor não estava em sobrenomes ou comparações, mas na forma como eu escolhia viver e amar. Essa consciência trouxe leveza, permitindo que eu seguisse adiante sem carregar pesos desnecessários. Os medos que antes me paralisavam se tornaram pequenos diante da força que conquistei. Descobri que a dor pode ser combustível para a transformação. O menino inseguro deu lugar a um homem capaz de enfrentar verdades duras sem perder a esperança. Passei a sonhar de novo, sem receio. Sonhar em formar minha própria família, em ser para meus filhos o mesmo exemplo de amor e coragem que recebi. Queria provar que, apesar das falhas do passado, é possível construir um futuro sólido e cheio de afeto. Minhas noites se tornaram mais tranquilas. Já não havia a mesma inquietação que antes me tirava o sono. O que restava era gratidão pela verdade revelada, pelo Pai que nunca me abandonou e pela chance de conhecer o homem que me trouxe ao mundo. Hoje, cada lembrança tem outro valor. Os abraços do meu pai de criação são ainda mais preciosos, porque sei que foram dados sem obrigação, apenas por amor. Essa certeza me fortalece, me inspira e me lembra diariamente do poder dos gestos genuínos. Minha vida mudou, mas não de forma destrutiva.
Mudou para me mostrar que identidade é algo maior que biologia. É feita de escolhas, de quem caminha ao nosso lado e de como reagimos às verdades inesperadas. Essa lição se tornou meu maior tesouro. Com o tempo, percebi que meu maior triunfo não foi encontrar meu pai biológico, mas reencontrar a mim mesmo. Descobri forças que desconhecia e aprendi que identidade não é apenas herdada, é construída com coragem, escolhas conscientes e amor verdadeiro. Revi muitas vezes o momento em que revelei a verdade ao homem que me criou. Seu abraço firme me ensinou que laços do coração são mais poderosos que qualquer laço de sangue. Essa lembrança se tornou meu alicerce sempre que a dúvida tentou me abalar. Meu pai biológico, por sua vez, ganhou espaço sem ocupar o lugar de ninguém. Ele trouxe histórias, detalhes e curiosidades que completaram minha trajetória. Aprendi que acolher não significa substituir, mas permitir que novas conexões floresçam. Passei a compreender melhor a fragilidade humana. Todos erramos, escondemos segredos e fazemos escolhas que nem sempre são ideais. Mas o que realmente importa é a forma como lidamos com as consequências. Essa visão mudou a maneira como enxergo a vida. As dores que enfrentei se transformaram em combustível para evoluir. Em vez de me perder no ressentimento, decidi usar cada queda como degrau. Essa atitude me permitiu reconstruir minha autoestima e acreditar novamente em um futuro cheio de possibilidades. Sinto orgulho do homem que me tornei. Não porque vivi uma história fácil, mas justamente porque enfrentei desafios que poderiam ter me destruído. Cada lágrima, cada silêncio e cada revelação me moldaram, criando em mim uma força que jamais imaginei ter. Descobri também que felicidade não está em respostas prontas, mas na capacidade de aceitar as imperfeições. Aprendi a rir de novo, a sonhar sem medo e a valorizar cada instante com as pessoas que realmente importam. Essa foi a maior cura da minha vida. Hoje caminho com leveza. Sei de onde vim, sei quem me criou e reconheço quem me deu a vida. Mas, acima de tudo, sei quem eu sou. Essa consciência me libertou das amarras do passado e me deu a chance de viver plenamente, sem medo das verdades inesperadas. Entendi que não somos definidos apenas pelo DNA, mas pelo amor que recebemos e pelo que oferecemos. Meu verdadeiro legado será o exemplo de coragem e superação que quero deixar para os que vierem depois de mim. Esse é o maior valor da minha história. O menino que um dia chorou pela revelação cresceu. Hoje, olha para trás com gratidão. Porque foi justamente a dor que o tornou forte. A vida me ensinou que não importa como ela começa, mas sim como escolhemos continuar a escrevê-la todos os dias. Meu coração já não carrega o peso do segredo. O que resta é um profundo respeito por todos os envolvidos. Aprendi que cada um fez o que pôde diante das circunstâncias. E ao invés de julgar, escolhi compreender, porque isso também é uma forma de amar. Minha relação com meu pai de criação se fortaleceu ainda mais. Agora, cada abraço tem um significado maior. Ele não precisava ficar, mas ficou. Não precisava me amar, mas me amou. Essa certeza é a prova definitiva de que o verdadeiro amor é escolha. Com meu pai biológico, sigo construindo uma relação baseada em paciência e respeito. Não quero pressa, não quero ilusões. Apenas desejo aproveitar a chance que a vida me deu de conhecer uma parte de mim que sempre esteve escondida no silêncio do tempo. Hoje, sei que nenhuma dor é eterna. Tudo pode ser superado com persistência, fé e amor. Minha história é a prova viva disso. O exame que parecia uma sentença virou porta de transformação. A vida me deu uma segunda chance de me reconhecer e recomeçar. Se você também carrega segredos ou dores escondidas, saiba que a verdade pode ser dura, mas também pode libertar. Não tenha medo de enfrentá-la. A vida sempre encontra um jeito de nos mostrar que somos mais fortes do que acreditamos ser. Eu sou prova disso. Obrigado por acompanhar minha história. Se ela tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e me diga de onde você está assistindo.
Sua participação é muito importante. Gratidão por estar aqui e fazer parte desta jornada comigo.